E a gente vai falar hoje sobre os vilões, os maiores vilões do nosso orçamento. Aqueles vilões que não permitem que a gente faça a nossa gestão financeira da forma correta e que o nosso dinheiro não sobre até o final do mês, gente. Vamos eliminar com esses vilões de uma vez por todas. Nós ajudamos casais a desenvolver hábitos saudáveis, financeiros e acumular uma reserva financeira de 20k, pessoal. Quem não quer? A nossa história é contada nesses vídeos. Tudo aquilo que a gente vive, a forma como a gente faz a nossa gestão financeira, a gente vai estar ensinando para vocês casais, exatamente da forma que a gente faz e como que a gente conseguiu juntar esses 20 mil em um ano, com todas essas economias que a gente vem fazendo, a gestão que a gente faz, a gestão correta, a gestão financeira. Então é isso que a gente quer passar para vocês, casais. E a gente tem certeza e a gente vai junto nessa, porque todo mundo vai conseguir, fazendo bem certinho, seguindo o GPS. Tenha certeza que daqui a um ano você vai ter uma reserva financeira muito bacana. A gente quer chegar com vocês a uma reserva de 20k, ok, pessoal? Vamos começar, né? Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite para quem está na live. Boa noite. Eu sei que vocês já me conhecem, eu já me apresentei nas outras lives, né? O meu nome é Márcia Galvão, eu sou especialista em organização. E eu sou Leonardo Galvão, especialista em finanças, consultor financeiro há mais de 15 anos. Então, gente, hoje a gente vai entender quais são os maiores vilões do nosso orçamento. Para quem está na live aí, nós gostaríamos que vocês enviassem um aviãozinho e chamassem mais casais. Casais que precisam ouvir a nossa mensagem, porque hoje em dia a gente vê muitos casais endividados que não conseguem ter uma reserva financeira, e eu acredito que muitos casais hoje precisam ouvir essa mensagem, porque quando a gente faz uma gestão financeira da forma correta, com certeza a gente consegue chegar nos nossos objetivos, e é nesse caminho que a gente quer seguir. Então manda lá o aviãozinho pro pessoal, manda lá para as pessoas que vocês conhecem, até para estar ajudando o nosso algoritmo aí, pessoal, para estar enviando para mais pessoas, pessoas que precisam ouvir essa mensagem, ok? Vamos lá, né, amor? Vamos lá. Vamos falar aqui do primeiro vilão do nosso orçamento. Então, gente, pode falar, amor. A gente vai falar do primeiro vilão, que é a falta de planejamento financeiro e organização dele, né? Que o grande ponto é não organizar as contas, né? Você chegar e não ter um controle de gastos e das suas receitas. Como a gente prega, o nosso casamento a gente tem que pensar como uma administração de uma empresa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que administrar bem os nossos recursos e analisar os nossos custos mensais para a gente ter o pagamento mensal certo. Então, é fundamental a gente organizar nossas contas e nossos recebíveis. Então, a gente tem que ter esse pensamento de ter esse grande problema que é de organização das contas e a gente poder organizar as contas que a gente tem, os gargalos financeiros, quais contas são necessárias mesmo, quais não são, o que a gente pode fazer para ter mais fontes de renda, o que a gente pode desenvolver para aumentar o nosso rendimento, como um aumento de salário. Então, são algumas coisas que a gente tem que planejar para a gente ter um planejamento orçamentário mais saudável. E uma das coisas, até só acrescentando o que o Léo falou, como que a gente pode mudar essa questão, né, pessoal? Então, assim, planejando as nossas compras. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, quando a gente quer comprar alguma coisa, né, que a gente precisa
comprar um vestuário ou, sei lá, um celular novo, é muito importante que a gente coloque isso numa planilha e programe essa compra, tá? Outra coisa que a gente faz aqui em casa é lista de compras de supermercado. Então, o que eu faço? Eu olho, antes de sair de casa, eu olho tudo o que nós já temos, né? Justamente para que a gente não chegue no supermercado e compre aquele item de forma repetida, né? Porque a intenção aqui é você ter um estoque que consiga suprir as necessidades da tua família durante aquele mês. Então, quando você compra um item que você já tem na sua casa, o que acontece? Você gasta um dinheiro desnecessário. Por quê? Porque você já tem aquele item, então é um item que vai vencer, né? E daí você compra mais um item. Então, o dinheiro que você gastou com esse item a mais, você pode direcionar ele ou para alguma outra coisa, ou até mesmo para juntar o montante, o montinho, né? Que a gente separa para os nossos investimentos. Então, muito cuidado, pessoal, na hora de ter esse impulso de compras. A gente sempre tem que planejar todas as nossas compras e não somente compras de supermercado, mas as compras de vestuário, compras de objetos para casa, né, amor? E também ver a necessidade se a gente precisa comprar aquele item ou não. Se ele vai ter utilidade na nossa vida. Porque não adianta, a gente compra muito por impulso. Então a gente compra coisas que algumas vezes a gente nem utiliza. E o planejamento orçamentário te ajuda nisso. Você só vai colocar no teu planejamento, adquirir coisas que você vai utilizar, né? Então, gente, vamos para o segundo vilão. Quando a gente fala de vilões, esses vilões, eles foram constatados por nós, tá? Durante muito tempo, todo esse tempo que nós estamos casados, a gente começou a observar dentro da nossa própria gestão financeira familiar quais eram os vilões que atacavam mais e consumiam o nosso dinheiro. Então, exatamente o nosso conhecimento que a gente vai estar passando para vocês e o que a gente descobriu durante todo esse tempo, tá? Que fez com que a gente eliminasse esses vilões e começasse a fazer uma reserva financeira. Então vamos lá, pessoal. O segundo vilão do nosso orçamento familiar é o consumo excessivo. Então, quando você consome sem necessidade, aquilo que eu falei, né, anteriormente, quando você consome em necessidade, isso acaba consumindo, indo para o ralo o seu dinheiro. Então, é muito importante que nós não sejamos acumuladores. Por que você fala acumuladores, Márcia? Porque a gente tem que ter uma visão da seguinte forma: se nós queremos investir no nosso futuro, na nossa aposentadoria, né, junto com a nossa esposa, para ter um futuro mais tranquilo lá na frente, a gente tem que entender o seguinte, que não precisa a gente ter coisas em excesso. A gente não precisa ter roupas em excesso, sapatos em excesso. Dá uma olhadinha no armário de vocês, no guarda-roupa, nos brinquedos das crianças. De repente vocês estão consumindo coisas demais e é exatamente por isso que o dinheiro não sobra para investimento, para vocês criarem essa reserva financeira. Então, isso nós começamos a descobrir durante esse tempo que nós estávamos casados, que nós consumíamos, eu era uma pessoa que eu consumia muito sapato, eu amava sapatos. Eu deveria ter uns 20 pares de sapatos, né, amor? E eu comecei a pensar naquilo, poxa vida, mas para que eu preciso de tanto sapato, né? Primeiro, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu tenho só um par de pés, né? Então eu comecei a enxergar isso de uma forma completamente diferente.
Claro, pessoal, não existe certo e nem errado. Existe você fazer escolhas para o teu futuro, ok? Consumir não é errado. O que é errado é a gente fazer escolhas erradas para o nosso futuro. E quando a gente não tem dinheiro suficiente para fazer investimentos, então a gente tem que pensar, né? Será que a gente não está consumindo demais e não nos permitindo a aumentar essa reserva financeira para que a gente tenha um futuro melhor e mais tranquilo? Então foi exatamente isso que eu pensei nessa época, né, amor? Que eu quis eliminar todas essas coisas da minha vida. Isso mesmo. E outro ponto, né? O problema não é o consumo. Em relação, a gente tem que ter um consumo inteligente. A gente criar mecanismos para ter nossa reserva, a gente ter nosso valor para lazer, para a gente aproveitar com os filhos. Então, muitas vezes a gente compra coisas em excesso e não utiliza nessas áreas. E esse é o problema. Quando você consegue equilibrar tuas contas, você consegue trazer um melhor retorno, tanto financeiramente para tua casa, mas também traz em todas as outras áreas, na saúde, emocional, em todos esses pontos. Então, esse equilíbrio que é importante. É verdade, pessoal. E outra coisa que eu queria falar para vocês. Sabe quando a gente vai no mercado e tem aquelas promoções relâmpagos, assim, com aquele item que você usa muito em casa e você quer levar já 10 de uma vez só? Não faça isso. Não faça isso, porque isso é um dos vilões que consomem o seu orçamento. Além do produto ele ter uma validade próxima do vencimento, porque vocês sabem que, né, ninguém dá nada de graça, né? Não existe almoço grátis, né? A gente tem essa frase com a gente, que não existe almoço grátis. Quando você vai ao mercado, geralmente essas promoções, a validade do produto, ela já está bem próxima de vencer. Então não façam isso. Consumam apenas o que vocês precisam durante aquele mês, tá? Em uma outra live, em um outro momento, eu vou falar para vocês, para as mulheres principalmente, como fazer a gestão de estoque da sua cozinha, tá? Isso é muito importante para o orçamento familiar. Então eu vou ensinar as mulheres a fazer essa gestão, justamente para que vocês possam ir no mercado e comprar exatamente o que a família precisa, né? Com a quantidade de pessoas que moram dentro da casa, vocês vão aprender a fazer um estoque inteligente. Outra coisa que eu queria falar a respeito desse segundo vilão é com relação às crianças. É muito importante para os pais que têm adolescentes darem uma mesada, mesmo que seja uma mesada pequena para os seus filhos, porque isso vai fazer com que o teu filho aprenda a lidar com o dinheiro e também isso com o tempo vai acabar com essa situação dos filhos sempre estarem pedindo mais, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas consomem uma boa parte do nosso orçamento. Então, assim, é bem complicado a gente lidar com essa questão, né? Então, quando vocês forem ao mercado, se puderem deixar as crianças em casa, né? Se a criança geralmente pede muito as coisas, então é importante que a gente deixe as nossas crianças em casa para que a gente não tenha esses gastos excessivos de supermercado. A gente entenda que os nossos filhos, eles não precisam de coisas caras para serem felizes. Os nossos filhos, eles precisam de amor, de parceria, de companheirismo, né, dos pais. Essa questão da gente querer dar para os filhos tudo que a gente não teve, isso não é verdade, isso é um mito. A gente tem que dar amor, a gente tem que dar carinho e a gente tem que dar parceria para os nossos filhos, ok? A gente tem que dar bens de consumo conforme as nossas possibilidades. E que esses bens de consumo, quando a gente for dar para os nossos filhos,
a gente entenda que a gente precisa separar uma parte do nosso orçamento para fazer a nossa reserva. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, amor? Sim. De não extrapolar com os gastos que são realizados com os nossos filhos. Por isso que o primeiro vilão a gente tem que ter um maior cuidado, que é o planejamento orçamentário, é organizar todas as suas contas, né? É fundamental para a gente ter um controle, ter essas contas organizadas, né? Vamos para o terceiro vilão? Então, gente, o terceiro vilão da má gestão financeira. Isso é uma coisa que eu fazia há muito tempo atrás, hoje eu já não faço mais, que é comprar itens de marca. Pessoal, quando a gente compra um item de marca, geralmente a gente paga o preço daquele item não pela qualidade. Às vezes o produto ele só tem o nome e não tem a qualidade. A gente paga exatamente pelo nome do produto, né? Pela etiqueta que ele tem. Então, assim, pessoal, por que a gente vai deixar de guardar o nosso dinheiro, de poupar, economizar o nosso dinheiro para comprar um item de marca só para suprir a nossa vaidade? Eu acho que isso é uma grande bobagem. A gente tem produtos aí no mercado muito bons, né? Para as pessoas que querem fazer essa reserva financeira, isso não é o ideal, não é inteligente. Nós podemos sim nos vestir bem, com coisas de boa qualidade, mas com preços que caibam realmente no nosso bolso e dentro do nosso orçamento, não é? Como minha esposa disse, a marca geralmente é uma etiqueta. Não é errado comprar itens de marca, mas a gente sempre tem que analisar o custo-benefício. Aquele produto tem uma qualidade, ok, e está com preço acessível, um preço justo, a gente pode comprar, a gente deve comprar se a gente precisa. Agora, o que não pode acontecer é comprar uma calça por R$700, sendo que uma calça similar com a mesma qualidade por 150, por R$200. Então isso é muito importante, ter essa noção. Tem várias formas de você comprar até itens que tem marca por um preço justo. Então, sempre pensar, esse valor é justo por esse produto? É o valor real desse produto? Ou eu estou pagando pela marca, pelo status? Então, a gente tem que pensar nesse ponto. É isso aí, gente. E uma coisa assim que eu quero falar para vocês. Não se sintam inferiores às outras pessoas que podem possuir produtos de marca, tá? De repente a vida financeira dessa pessoa ela seja muito melhor, né? Então assim, não se sinta inferior por isso. A gente eu não lembro agora o nome da pessoa, mas eu sei que é uma pessoa assim super importante e com muito dinheiro. Gente, eu não lembro realmente o nome da pessoa. Eu sei que eu estava lendo essa matéria e ele falou assim, ó, que as pessoas realmente ricas, elas não precisam ostentar as coisas. Então, coloca isso para vocês. Quando a gente quer ser próspero, quando realmente a gente quer, né, ter prosperidade, a gente não precisa mostrar prosperidade. A gente simplesmente tem que ser próspero, né? Porque as pessoas, geralmente, elas querem mostrar prosperidade pelas coisas que elas têm. Então, assim, às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro e não andam de carro importado, não andam com relógio mais caro, com roupas mais caras. E isso acontece muito, né? A gente tem exemplo do nosso mentor. Nós temos um mentor que nós acompanhamos na internet, que é uma pessoa que fatura mais de 10 milhões por ano. Mais de 100, amor. Mais de 100, olha só, mais de 100 milhões por ano.
E ele tem um carro, gente, 2013. Eu fiquei passada com a informação que ele deu. Mas para que vocês entendam que não necessariamente a gente precisa ter coisas que a gente não consegue pagar. É muito mais importante que a gente tenha uma reserva financeira, né? E que a gente tenha prosperidade lá no futuro, do que a gente tenha algo de marca agora. E a gente não está querendo dizer que você não tenha que poupar tudo e não aproveitar em nenhum momento a sua vida. Não, tudo é planejamento. Tudo, você tem que ter uma verba destinada a lazer, tem que ter uma verba para comprar, para adquirir itens que a gente sabe que a gente precisa comprar roupas novas, a gente precisa trocar produtos na nossa casa que estraga, é normal. A gente não está querendo dizer isso, mas a gente tem que ter um consumo consciente. Essa é a grande sacada, né? É ter um consumo consciente. E agora a gente vai para o quarto vilão, que são os pequenos gastos diários. Quais são esses pequenos gastos diários? São aquele cafezinho, aquele chocolate, e na verdade não é nem só o cafezinho. Muitas vezes a gente vai tomar um café. A gente quer tomar um cafezinho só, pequeno. Ah, mas o cafezinho médio é R$1 a mais. Ah, eu vou pegar o médio, é só R$1 a mais. Aí você faz o cafezinho médio, você pega, em vez, eu quero comer um pedaço de torta. Não, mas eu vou pegar 2 pedaços de torta. Sempre isso você vai somando durante o dia e multiplicando durante o mês. Olha quanto gasto você tem. Esse é um dos maiores vilões. E até mesmo, se a gente for pensar, muita gente eu sei que precisa comer fora por causa do dia corrido, mas se conseguirem até mesmo comer em casa ou até mesmo levarem a sua refeição para os seus trabalhos, financeiramente é mais viável porque você tem um custo menor e também para a tua saúde, porque você sabe a procedência daquele alimento, você sabe como foi produzido, que matéria-prima você foi utilizado, que carne foi colocada, que arroz, que feijão. Até a questão do preparo, né, mesmo, né? Sim. Quando se prepara o alimento, você sabe como que foi preparado, como que ele foi feito. Então isso é muito importante. E se a gente for analisar, é um dos maiores gargalos para o nosso orçamento. Esses pequenos gastos. Geralmente os gastos pequenos que a gente faz na rua, né? Um sorvete, um cafezinho, uma balinha e tal, né? Esses são os que mais comprometem o orçamento familiar durante, né, dentro do mês. O quinto, agora a gente vai para o quinto, é as promoções. As promoções e aquela chamada 10 vezes sem juros. Alguém acredita que não tem juros embutido nessa chamada? Eu não acredito, não. Não tem como. Por quê? Quando você vende numa máquina de cartão de crédito a prazo, você tem uma taxa de juros que o estabelecimento paga. Ele vai embutir esse valor em cima do valor de venda do produto. Se você for comprar uma geladeira, vai estar embutido as 10 vezes o valor dos juros da maquininha do cartão, sendo que muitas vezes eles vão ter que antecipar o valor de recebimento desse pagamento. Então tudo isso gera juros para o estabelecimento. Ele paga taxa para a administradora da maquininha do cartão. Então tudo isso é agregado no valor do produto. Então, se eu for comprar uma geladeira hoje em 10 vezes sem juros, tem juros, então eu vou pagar juros? Eles vão embutir, eles vão falar que não tem, mas vai ter. Geralmente, se você for conversar, na maioria das lojas, algumas lojas têm algumas que não tem uma política diferente, mas na maioria das lojas, quando você vai pagar à vista, você tem um desconto. Até mesmo agora na internet, se você paga no boleto ou no depósito, você tem um desconto de 5% a 10%.
Então, é aquele valor que ele já está embutido nos juros. Ou vocês acham que eles estão dando desconto que você está pagando à vista? Não, eles já tinham um valor formatado. Aí eles colocam um acréscimo de 10%, que são os valores de taxas, de juros que eles pagam para as administradoras do cartão. Então, essas promoções são gatilhos mentais para te fazer comprar. A Black Friday tem formas, tem várias promoções válidas, tá? Não são todas. Hoje até mesmo o Brasil o Procon está muito em cima na Black Friday, mas muitas coisas eles aumentam o preço 2 semanas antes do produto e depois eles colocam 70% falando que é o preço com desconto e na verdade é o preço real do produto. Então o ideal é a gente levar a calculadora na bolsa, né, amor? E quando a gente for comprar alguma coisa que seja parcelado, a gente fazer o cálculo ali junto com o vendedor, né? É isso, né? Justamente, aí você vê qual que seria o valor que você pagaria à vista. E aí, em a prazo, você aí vê qual que é a diferença. E esse é os juros. Se o vendedor não, é o mesmo valor à vista, a prazo. Você vai no concorrente, com certeza ele vai fazer um preço mais barato do que ele faz a prazo se você pagar à vista. Isso eu não tenho dúvida, tá? Porque está embutido os juros e os encargos dessa operação no preço do produto. O ideal é a gente sempre juntar dinheiro e pagar à vista, né? Mas nem sempre, a gente sabe que nem sempre as pessoas conseguem fazer isso. Se você puder juntar pelo menos uma parte desse dinheiro, né? Vamos supor, uma geladeira que custe R$ 1.200. Junta aí 400, 500 reais para dar de entrada e parcela o restante, né? Isso já vai ajudar muito, já vai enxugar bastante o teu orçamento e vai fazer com que o teu dinheiro sobre muito mais, não é, amor? Isso mesmo. Então tá, gente, vamos para o sexto vilão. Pagamento de juros. Gente, uma coisa que a gente faz aqui em casa e é super sagrado é guardar todas as contas. Como eu sou especialista em organização, eu aprendi a fazer pasta de documentos. Então, essa pasta de documentos, a gente comprou aquela pasta sanfonada, vocês compram esse tipo de pasta na papelaria, onde vocês colocam a etiquetinha ali com o nome, né, de tudo que vocês têm de conta ali, conta de luz, de água, de aluguel, IPVA do carro. É interessante vocês separarem todas essas contas dentro dessa pasta. Contas que já foram pagas e ter uma segunda pasta para contas que vão vencer. Então, nessa pasta de contas a vencer, vocês colocam a data. Vencimento dia 1, vencimento dia 2, vencimento dia 3 e vocês vão guardando essas contas dentro dessa pasta de vencimentos, ok? E uma outra pasta, uma segunda pasta para contas que já foram pagas, tá? Porque essas contas a gente precisa guardar durante 5 anos, caso vocês não paguem essas contas no banco, tá? Porque quando as pessoas pagam as suas contas já pela internet, no seu banco, você pode olhar os extratos, caso você tenha algum problema aí, alguém queira te cobrar novamente essas contas, né? Mas se caso vocês não têm esse costume, vocês pagam no dinheiro, o interessante é que vocês guardem essas contas. E por que eu tô falando? Pode falar, amor. Ou vocês também podem organizar numa planilha, se ficar mais fácil, ou num caderno, colocar as datas de vencimento, que nós temos contas fixas. Por exemplo, a gente sabe que todo mês vai vencer a conta de luz. Sim. Do condomínio, da água, se você morar em casa. Sim. Da taxa de lixo. Então você já sabe dessas contas que vão vencer. Então você já tem a data de vencimento. Então você já pode se organizar, tal dia eu tenho o vencimento dessas contas.
também outra dica, de preferência, tente colocar todas as contas mais ou menos na mesma data, que aí fica mais fácil. Você programa um dia para pagar todas as contas. Ah, sim, eu entendi. Quando você for fazer um cartão de crédito, alguma coisa assim, você sempre optar pelo vencimento das suas contas na mesma data, né? Vamos supor, aqui em casa é todo dia 15, gente. Todo dia 15 vence a maioria das nossas contas. E isso faz com que o nosso cérebro acabe lembrando dessas contas. Mas por que eu falei da questão das pastas sanfonadas? Porque quando a gente esquece de pagar uma conta, a gente acaba pagando juros. E juros altos, não é? Os juros, principalmente do cartão de crédito, ou mesmo aí do cheque especial, se por exemplo tua conta ficar no vermelho, são os maiores juros do país. O cartão de crédito chega a 300% ao ano e o cheque especial 170%. Então é um valor muito alto que os bancos ou as financeiras cobram por esses juros. E tem outros vencimentos também que a taxa de juros é bem alta. Se você tem empresa, pagar algum imposto em atraso, você paga uma multa muito alta. Tem alguns serviços que eles cobram de 5%, de 3%, de 10% de juros por atraso. Então tem que tomar esse cuidado, porque senão teu orçamento vai por água abaixo. Se você continuar pagando juros, o teu orçamento vai por água abaixo. E assim, ó, pessoal, para quem usa cartão de crédito, assim como nós, a gente usa cartão de crédito, a gente sempre opta em ter um cartão de crédito que não pague anuidade, tá? Isso é muito importante. Não vá atrás de bancos. Os bancos, eles querem comer o seu dinheiro. Sempre peça, quando você tiver o cartão de crédito, e de preferência um cartão de crédito apenas, para a família, né? Para o casal. Opte por um cartão que não tenha anuidade. E uma segunda sugestão muito importante: pague a fatura total do cartão de crédito. Nunca pague o mínimo, porque no próximo mês vocês vão pagar aqueles juros exorbitantes. Então a fatura de vocês vai lá em cima, gente. Assim, é horrível. Eu já conheci casos de pessoas bem chegadas a mim que não pagavam o mínimo do cartão de crédito e eles viveram o pior dos pesadelos. Não pagava o valor total. Pagava só... não pagavam o valor total do cartão. Sempre estavam pagando o mínimo, achando que aquilo era... Nossa, que aquilo era o máximo, né? Sem nenhum conhecimento da situação, porque os bancos, eles não vão falar para você não pagar o mínimo, ok? Eles vão te entregar o cartão e eles não vão te dar nenhuma orientação, né? Alguns bancos, pelo menos, não nos dão orientação. Então, sempre pague o mínimo e muito cuidado ao passar o cartão de crédito, porque cartão de crédito, ele não é um dinheiro que ele tem a parte lá, não, gente. O cartão de crédito é o dinheiro do seu salário, do seu pagamento. Vamos para o sétimo vilão: financiamentos e empréstimos. Analise, quando vocês forem entrar em alguma linha de crédito ou de financiamento de carro ou até mesmo imobiliário, sempre analisam as taxas. Hoje a gente sabe que a gente está passando por uma situação no Brasil aquém, que nunca teve um juros tão baixo. Isso é ótimo para quem quer adquirir imóveis. Então, mas sempre analisem quais são as taxas embutidas, que muitas vezes eles cobram, falam só da taxa de juros, mas tem tarifas embutidas ali que eles cobram a mais, taxas administrativas. Então é importante analisar bem, ver tudo que vai ser cobrado. E a taxa efetiva, que aí você pega a taxa de juros, mais as tarifas, tudo, e aí eles fazem uma taxa efetiva do valor de financiamento ou de empréstimo que você vai fazer. Financiamento de imóveis, né, amor? Também de carro, de qualquer coisa, ou até mesmo empréstimo, se você precisar, porque
a gente não recomenda pegar empréstimo. Mas se você está numa dívida muito alta, e você pode pegar um empréstimo com uma taxa mais baixa, aí vale a pena, porque aí você consegue ter um custo menor para você pagar a sua dívida. Então, sempre tem que ser analisado em relação às taxas, para a gente sempre trabalhar dessa forma. E o que é importante também, né, em relação a isso? Sempre ver, será que eu preciso pegar essa linha? Será que é necessário? É para utilizar para algo que vai me trazer benefícios ou é só para mim comprar algo por status, por exemplo? Que aí você vai se endividar por uma coisa que não vai te trazer um retorno financeiro. O que tu tá querendo dizer é assim, você pegar um financiamento, né? Não para pagar uma dívida, mas para comprar uma coisa que você quer muito. Então, gente, não façam isso, ok? Isso é muito perigoso para o orçamento de vocês, né? O orçamento familiar. E uma outra, pode falar. E amor. não só isso, por exemplo, pegar um financiamento eu já tenho minha casa própria. Eu pego um financiamento para comprar uma casa na praia. Eu não moro na praia para passar férias. Meu apartamento vai ficar fechado lá. Uhum. Por que eu vou pegar um financiamento para isso? Sendo que ele vai comer meu orçamento? Sendo que é mais barato alugar. Eu vou uma vez por ano no máximo. E uma dica que a gente dá para vocês, se vocês estão planejando comprar a casa própria, o ideal é fazer um consórcio, tá, pessoal? Tem consórcios aí muito bons no mercado, a gente não vai indicar nenhum para vocês, até porque a gente nunca fez, mas a gente sabe que o consórcio é uma das melhores opções, porque você vai pagando mensalmente, né? E é um valor, né, que não é um valor pequeno, né? É um valor baixo. E você pode correr o risco ainda de ser contemplado já nas primeiras parcelas. Isso é muito legal. Isso é bem legal mesmo. Vamos pro próximo, amor? Vamos pro próximo. Gente, o 8º vilão do nosso orçamento, será que vocês sabem o que é? Ô pessoal, para quem tá aí na live, joga um aviãozinho para chamar mais pessoas, mais casais que de repente precisem ouvir essa nossa mensagem. Amigos de vocês, casais próximos de vocês que estão endividados, que estão passando por uma situação financeira difícil, ou até mesmo porque querem alcançar sua liberdade financeira. Joga um aviãozinho aí e ajuda a gente a mandar esse algoritmo aí para mais pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem, ok? Então vamos lá. Um dos vilões do nosso orçamento, até nós recebíamos esse vilão na nossa casa, a gente dava café para ele, a gente tratava ele muito bem, só que a gente acabou dando um chega para lá nele. Foi a tal da TV a cabo, né, amor? A gente sempre tem que analisar quais serviços a gente precisa. Um grande vilão são serviços não necessários, que a gente não utiliza. Se você assiste muita televisão, é um lazer teu, ok, a TV a cabo é um serviço utilizado. O que não pode acontecer são serviços que você pague e você não utilize. Justamente. Claro, plano de saúde é um serviço que a gente não quer utilizar. Seguro do carro é um serviço que a gente não quer utilizar, mas a gente paga para ter essa segurança, certo? Mas, por exemplo, eu e a Márcia, a gente não assiste televisão. A gente não vê a televisão, os canais. A gente vê filme. Nem os abertos e nem os fechados. A gente assiste filme. Então, para ficar mais barato no nosso orçamento, a gente paga o Netflix e deixa de pagar uma TV por assinatura. Até porque é muito mais caro, né? Uma TV por assinatura é bem mais caro. Se você for comparar o preço de um streaming, você vai ver que é 4 vezes menos, né? Você paga aí, hoje você pode pagar R$ 9,90 por um streaming bom de filmes. As pessoas hoje em dia não estão mais assistindo tanto televisão. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, ou até mesmo na casa de vocês, você, o seu esposo, sua esposa assistem televisão. Nós aqui em casa, nós paramos de assistir televisão, até pela questão
dessa situação toda que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, nós optamos por não ouvir mais notícias ruins, né? Até para que isso não afete a nossa mentalidade, a nossa forma de viver, porque a gente gosta de estar assim com a mente super livre para pensar em coisas boas, para pensar no nosso trabalho, correr atrás das nossas metas. E sempre que nós não somos alienados, viu, gente? Nós quando a gente quer saber de notícias a respeito do Brasil, o que está acontecendo, a gente assiste. Mas é questão mesmo dessa poluição toda que a televisão nos traz, né? Então a gente parou de assistir tudo isso, até para que a nossa vida flua de uma maneira bem mais agradável, né? O nosso dia seja muito mais produtivo. E quando a gente quer aproveitar um momento de lazer, assistir um filminho, a gente recorre para um streaming. Isso mesmo. Vamos para o nono, amor. Casa de praia e sítio. Uma segunda casa que você compra para lazer, para você ter ali, para utilizar em férias, 1 ou 2 vezes por ano. Se você compra um ativo e você deixa ele parado, ele se torna um passivo na tua mão, que só vai te tirar dinheiro. Vale muito mais a pena você alugar, se você quer passar, até mesmo você vai ter escolhas. Eu quero passar minhas férias na praia. É muito mais barato você, 2 vezes por ano, vamos colocar, você alugar um apartamento ou uma casa na praia do que você comprar um imóvel e deixar lá para veraneio, só para você utilizar. Agora, se você utilizar para aluguel, se tiver uma rentabilidade legal, aí vale a pena. Mesma coisa de sítio. Por quê? Porque é um custo e é um valor imobilizado ali parado, onde você pode utilizar, se você tiver, vender esse bem, utilizar para você investir, por exemplo, em um mercado, numa carteira de investimento, onde te dá um rendimento de 0,6%, 1% ao mês. Vamos pensar, uma casa de 500 mil que está parada, você vendeu por 500 mil, ela estava gerando IPTU todo ano, taxa de lixo, manutenção por mês. Vamos dizer que você tem um custo ali com manutenção, com tudo, uns R$200. R$200 dá R$2.400 por ano de custo. Aí você pensa, eu vendi e eu apliquei esses 500 mil e tem um rendimento de 1%. Quanto que dá 500 mil com rendimento de 1%? Dá R$500, certo? Nossa, muito mais vantajoso. R$500 vezes os 12 meses, quanto que dá? Dá 5 mil, R$6.000. R$6.000, de repente dá para você alugar e você não vai ter aqueles custos mais de R$2.400, se você acumula mais esse valor, já dá quase 10 mil. 10 mil você não consegue alugar um local agradável onde você pode passar com a tua família as férias, sendo que você vai poder passar as férias em um lugar diferente a cada ano. Você não precisa escolher agora. Agora vamos pro 10º, amor. Vamos pro 10º vilão. Combustível e automóvel, pessoal. Hoje em dia as nossas cidades elas estão abarrotadas de automóveis, né? E cada vez mais a gente quer o automóvel melhor, né? A gente quer trocar de carro, não necessariamente assim, tem muitas pessoas que não se importam com o automóvel, né? E tem outras que já gostam muito de automóveis. Mas a gente precisa pensar uma coisa, será que a gente precisa do carro para quem tem carro o tempo todo? Será que não é importante a gente deixar o nosso carro na garagem e começar a fazer algumas coisas na rua sem precisar do carro? Olha só, pessoal, isso vai gerar menos custo para vocês, né? Custo com manutenção do carro, né? Porque o carro ele também tem as avarias. Custo com combustível, com óleo, troca de pneu, né? E vai ajudar no orçamento familiar. Por quê?
Porque esse dinheiro todo que a gente gasta com gasolina, com muitas cidades não tem, né, lugares para estacionar, aqui mesmo na nossa cidade, em Balneário Camboriú, nós moramos em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, é bem complicado você estacionar carro. Então, assim, é complicado e tem ali os vermelhinhos, né? Que eles estão ali cobrando, né? Então, imagina, coloca isso tudo na ponta do lápis, né? Quanto que você gasta de combustível? Então, se você mora num lugar mais acessível, de repente que você possa fazer alguma coisa a pé, é interessante que você faça essas suas caminhadas, né? Ou de bike, né? O pessoal aqui tá andando muito de bike, tá deixando o carro mais em casa. E também ajuda nessa questão da poluição, né, pessoal? A poluição do combustível ali do carro, né? Do gás carbônico. Isso aí acaba gerando problemas com a natureza, né? A nossa natureza já está aí pedindo socorro, né? Tem tanto carro aí, as cidades estão tão abarrotadas de carro e tem a questão do trânsito também. Eu já morei numa cidade vizinha que é a minha, que eu ficava 2 horas no trânsito para chegar no meu trabalho e 2 horas para voltar do meu trabalho. E isso é horrível, gente, é horrível. Se a gente puder, né, ir trabalhar, não precisar do carro, pegar um Uber ou pegar uma carona com um colega, né? Ou até mesmo ir ali na padaria comprar o pão sem precisar do carro, isso é bem bacana. Isso vai acabar gerando aí uma economia bem substancial no orçamento familiar de vocês. Gente, pode falar, amor. Outro ponto, em relação ao carro, muitas vezes a família tem 2, 3 carros, que tem o da esposa, tem o do filho, que não utiliza tanto o carro e o carro fica parado, pagando IPVA, licenciamento, seguro. Às vezes, quando você os membros da família não utilizam tanto o carro constantemente, se vocês conseguem utilizar um único carro, vale mais a pena vocês ficarem com um único carro, porque o custo para manter um carro é bem alto e até mesmo a manutenção dele, quando ele fica parado, ele tem esse custo. Então vale muito a pena, de repente, mas algumas vezes meu marido vai com o carro e algumas vezes eu preciso. Hoje a gente tem sistemas como o Uber, como bem mais baratos, né? O 99, que são bem mais baratos e tem uma comodidade toda para você utilizar em pequenas distâncias, de vez em quando, que se torna muito mais barato que ter um carro, né? Então é importante isso. Assim, pessoal, quando a gente está falando dessas coisas, a gente quer passar para vocês que a gente pode sim ter inteligência financeira, sabe? Quando a gente se torna um bom gestor do orçamento familiar na nossa casa, a gente consegue ter uma mentalidade diferenciada, porque a gente não se permite mais jogar o nosso dinheiro fora, tá? Então, assim, se você pretende ter uma reserva financeira e ter uma aposentadoria tranquila lá no futuro com o seu cônjuge, é muito importante que hoje, tá? Hoje você comece a ter essa inteligência financeira, que você possa mudar a sua mentalidade com relação ao dinheiro. Não tem nada de errado em a gente possuir coisas, tá? Não existe certo e errado, é aquilo que eu falo, mas existe ser inteligente, fazer escolhas inteligentes todos os dias, ok? É essa a nossa mensagem com relação aos vilões, né? Isso mesmo. Vamos lá pro último. Esse último vilão aí, geralmente quem economiza menos são as crianças. Luz e água. Gente, a nossa água é o bem mais precioso que nós temos na Terra. O ser humano, ele pode viver sem absolutamente nada.
sem alimento, sem moradia, sem roupa, sem nada. Mas o ser humano, ele não sobrevive 3 dias sem água. Então, nós precisamos ter esse consumo consciente com os nossos recursos naturais. A gente precisa não só nos policiar, mas começar a ensinar as nossas crianças a economizar água quando estiver tomando banho, ao escovar os dentes, no momento que você for a lavar a louça. Geralmente aqui em casa eu lavo roupa de 2 a 3 vezes por semana. Eu costumo juntar as roupas para lavar e faço isso justamente para que a gente possa ter essa economia. Por quê? Porque eu não estou pensando só em economizar o meu dinheiro, mas eu estou pensando no meu próximo também, né? Porque não é só eu que preciso de energia e de água. As pessoas que moram ao meu redor, que convivem na minha cidade e no mundo em si, elas também precisam desses recursos para viver. Então a gente precisa ter consciência, não ficar lavando calçadas, nem automóveis o tempo todo, né? Esse é um dos maiores vilões do nosso orçamento. Ele seca o nosso orçamento, ele faz com que o nosso dinheiro ele vá realmente para o ralo abaixo. Então vamos ensinar as nossas crianças a desligar a luz quando elas estiverem saindo de um cômodo. Outra coisa importante, eu acho que vocês também já sabem, mas vamos reforçar aqui, é importante reforçar. Tirar os eletrodomésticos da tomada, isso significa uma quantia bem significativa no orçamento de vocês no final do mês. Banhos mais rápidos. Principalmente para economizar energia. Geralmente não tomar banhos no mesmo horário, todas as pessoas no mesmo horário, quando tem mais de um banheiro. Não ficar na frente da geladeira, com a geladeira aberta há muito tempo. São algumas formas de você ter uma economia em energia e na água também, que também é um grande vilão, né? É isso aí. Então, assim, gente, é só questão de hábito. Os hábitos fazem com que as coisas ao nosso redor, elas mudem. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar esses hábitos na nossa vida, a nossa vida começa a melhorar no todo, né? A gente começa a ter mais consciência do mundo em que a gente vive, da casa que a gente vive. A gente começa a ter mais consciência do nosso próprio dinheiro, né? Porque assim, a gente precisa valorizar aquilo que a gente ganha, né? A gente precisa valorizar, saber o valor exato daquilo que nós temos na nossa mão, justamente para que a gente não tenha essa mentalidade gastadora, né? Você ganha aqui, você já gasta tudo, você não chega nem no dia 15, você já não tem mais nada. Então, isso é realmente uma mudança de mentalidade. Como a gente tá mostrando para vocês, são hábitos financeiros saudáveis, para vocês terem uma vida financeira saudável. Esse é o nosso intuito. A gente e não tem a ver com quanto você ganha. Se você não tem um hábito de consumos de financeiros saudáveis, você pode estar ganhando 10, 20, 30, 50 mil. Você vai gastar mais do que você ganha. E o nosso intuito é aprender a viver com a tua realidade. E aproveitar, não deixar de aproveitar a tua vida. Porque o nosso intuito não é, não, você tem que poupar. Não é isso. Não, de jeito nenhum. Você tem que aproveitar, e até mesmo essas dicas, até para você ter o orçamento e aproveitar as coisas que importam na vida. Um momento com a tua esposa, de você ir num restaurante legal para você comer fora. Com os filhos. Ir num parque com os filhos ou no zoológico. Fazer uma viagem com a família inteira. Então, tudo isso, se você tiver consumos inteligentes, você consegue, com programação, planejamento, você consegue realizar. É isso aí, a gente consegue viver com menos, viu, pessoal?
Então, assim, ó, uma dica bem bacana que eu digo para vocês: vivam com 2 vezes menos daquilo que vocês ganham. Ou seja, se vocês, vamos supor, se vocês ganham 10 mil reais por mês, vivam como se vocês ganhassem 8 mil reais, certo? Essa é uma dica bem importante para vocês. É bom frisar aqui, gente, que o menos é mais, né? A gente não é aquilo que a gente consome, nem o que a gente tem, nem a roupa que a gente veste, nem o carro que a gente anda. A gente é aquilo que a gente é por dentro, a nossa essência. Essa é a parte mais importante do ser humano, né? Então, assim, o que a gente vem trazer aqui para vocês? Que a gente pode aproveitar a nossa vida, sim, a gente deve, a vida é linda e a gente deve aproveitar ela com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Mas a gente também tem que entender que a gente tem que ter essa consciência de que vai chegar um futuro, esse futuro é próximo para todo mundo, nós vamos chegar na aposentadoria e para isso a gente precisa de recursos, né? Porque eu acredito que ninguém aqui queira viver de INSS, não é, amor? Justamente. Mas essas foram as nossas dicas de hoje, né? Isso aí. Então a gente fica falando a noite inteira. Amanhã a gente vai ter uma live com um casal especial, né? A gente convida todos vocês, né? Amanhã às 21 horas a gente vai ter essa live e a gente vai ter um casal que vai participar conosco, que vai falar sobre consumo inteligente. Vai ser mais ou menos, a gente vai esticar aí a live, ok, pessoal? Então, um abraço, tchau, boa noite. Sigam a gente nas nossas redes sociais, lá no YouTube, aqui no Instagram e no Facebook, ok? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau.